Olá! Esse é o segundo vídeo da série O Fármaco nos caminhos da farmacocinética. Não esquece de já curtir e compartilhar. Nesse vídeo falaremos sobre os fatores envolvidos no transporte do fármaco pelas membranas celulares. Vem comigo. No evento farmacocinético de distribuição, o transporte do fármaco está relacionado à sua disposição no organismo. Dois fatores são imprescindíveis para a compreensão do transporte de um fármaco pelas membranas celulares. O primeiro são os mecanismos de travessia destes fármacos pelas membranas biológicas. E o segundo fator são as propriedades físico-químicas do fármaco e da membrana celular. A respeito das propriedades do fármaco, nós podemos elencar algumas. O peso molecular. Quanto menor for uma molécula, mais fácil será sua difusão pelas membranas celulares. A conformação estrutural. Quais radicais interferem nas ligações com os receptores biológicos ou mesmo nos eventos farmacocinéticos? O grau de ionização é um fator muito importante. Geralmente, os fármacos que são ácidos ou bases fracas, as formas não ionizadas é que conseguem penetrar nas membranas celulares. E o pH do meio interfere diretamente nessa propriedade. Por exemplo, os anestésicos locais são bases fracas, em que o pH ácido, presente num processo inflamatório, por exemplo, grande parte vai estar na forma ionizada. E assim, o efeito terapêutico desejado não será observado, devido à diminuição da fração não ionizada que atravessa a bicamada lipídica da célula e, consequentemente, não vai atuar no processo requerido, que é a anestesia local. A taxa de ligação às proteínas séricas que estão na circulação ou proteínas retidas em tecidos também influencia na disponibilidade do fármaco livre, conseguir chegar e atuar no local de ação desejado, além da lipossolubilidade, que está também diretamente relacionado à característica de difusão de um fármaco em penetrar a bicamada lipídica. Os fármacos são transportados pelas células através de dois principais tipos de transporte. O transporte passivo, em que não há gasto energético e o fármaco é transportado a favor de seu gradiente de concentração, como a gente pode observar aqui nessa figura. Esse transporte passivo pode ocorrer por meio de difusão passiva, em que o fármaco hidrossolúvel pode passar por canais ou fármacos lipossolúveis podem ser dissolvidos na bicamada lipídica diretamente. A difusão facilitada é um tipo de transporte passivo que utiliza proteínas de membrana, chamadas de carreadoras ou transportadoras. Observe que o transporte por carreador não promove contato direto entre os líquidos intracelular e líquido extracelular. Ocorre uma mudança conformacional na proteína que transporta o fármaco. O segundo tipo principal de transporte celular é o ativo. Nesse, há gasto energético, ou seja, a célula tem que fazer um esforço para que o fármaco seja transportado. O transportador é uma proteína de membrana chamada de bomba, pois necessita de ATP, a moeda energética da célula, para ativar o transporte do fármaco contra gradiente de concentração. O transporte vesicular, quer seja por endocitose ou exocitose, é um transporte ativo, com gasto energético, onde os fármacos e moléculas grandes, que não conseguem passar por canais ou transportadores proteicos, são transportados. Quanto ao transporte ativo, este é subdividido em dois, o transporte ativo primário e o secundário. No primário, necessariamente, há gasto de ATP para promover o transporte de um fármaco. Já no secundário, ocorre o gasto de energia cinética e potencial, onde uma molécula é transportada a favor do seu gradiente de concentração
e outra é transportada contra seu gradiente de concentração. Os transportes ativos podem ser classificados em uniporte, quando há um único substrato ou fármaco sendo transportado em um sentido, em simporte, quando dois substratos ou fármacos são transportados no mesmo sentido, e antiporte ou contratransporte, quando as duas moléculas são transportadas em direção oposta. O transporte ativo obedece à saturabilidade, ou seja, o transporte máximo vai ocorrer quando todos os transportadores disponíveis estiverem trabalhando. Não adianta adicionar substrato. O que pode aumentar a saturabilidade é a célula produzir mais transportadores. A seletividade e a competição também estão presentes no transporte ativo. Essas propriedades norteiam os estudos farmacodinâmicos do fármaco. Aqui nós temos um exemplo de transporte, onde vamos consolidar todo esse conhecimento. Bom, nesse esquema, temos o processo de reabsorção da glicose lá na célula tubular proximal nos rins. Então, no lúmen renal, após a filtração glomerular, aqui representado em amarelo, temos o ultrafiltrado. E esse ultrafiltrado contém alta concentração de sódio e baixa concentração de glicose. Então, o cotransportador CGLT é um tipo de simporte, pois as duas moléculas serão transportadas na mesma direção. Esse CGLT, esse cotransportador, ele vai mover o sódio a favor de seu gradiente eletroquímico para dentro da célula, uma vez que na célula a concentração de sódio é baixa, e assim a favor de seu gradiente eletroquímico. E a energia cinética e potencial produzidas leva ao transporte da glicose contra seu gradiente de concentração, uma vez que na célula a concentração de glicose é maior do que fora dela. Esse é, então, um transporte ativo secundário. Já o transporte uniporte da glicose para o sangue, que ocorre a reabsorção pelo GLUT, ele é um transporte a favor do gradiente de concentração da glicose, onde na célula a glicose vai estar em alta concentração, no sangue baixa concentração. Sendo assim, o uniporte ele vai ser direcionado como uma difusão facilitada, ou seja, a favor do gradiente de concentração, a glicose vai sair da célula e entrar no sangue. Por fim, nós temos um transporte ativo primário, com gasto de ATP, na bomba sódio-potássio ATPase, cujo transporte dos íons sódio e potássio se dá contra os gradientes de concentração. Esse transporte é do tipo antiporte ou contratransporte, ou seja, o sódio e o potássio vão em direção oposta. E ainda nós temos a saída do potássio pelos canais de vazamento desse íon, que também será a favor do seu gradiente de concentração. Bom, e aí, gostou do conteúdo desse vídeo? Foi bom relembrar os tipos de transporte celular? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os demais vídeos dessa série de outros conteúdos de farmacologia, além de curtir e compartilhar. Então até a parte 3 do fármaco nos caminhos da farmacocinética.